Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Na Pauta Entrevista, temporada de 2023. Olha, hoje nós temos como tema falar um pouco sobre o papel da mídia no combate ao racismo e combate ao machismo no país. E por que esse é o nosso tema, um tema tão relevante e tão atual? É que no Brasil, o racismo, que é a discriminação ou preconceito contra pessoas por causa da cor da pele, e o machismo, que é o comportamento que nega a igualdade entre homens e mulheres, ainda são presentes no dia a dia da sociedade, seja nas relações sociais, políticas, econômicas, culturais ou interpessoais. E o papel desempenhado pela mídia e pelo jornalismo como mediadores e construtores das relações sociais, por meio da seleção de situações da realidade que são divulgadas, é de extrema importância nessa luta. E para promover a discussão sobre o papel das mídias nesta estruturação do racismo e da desigualdade de gênero na sociedade brasileira, a UFSCar está com inscrições abertas agora para um curso online chamado Jornalismo Feminista e Antirracista, uma introdução ao debate. Para a gente falar um pouco mais sobre esse curso, debater essas questões raciais, sociais e de gênero também, nós vamos conversar agora com a nossa entrevistada, a nossa convidada, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Lucy Oliveira, que já está aqui conosco. Lucy, muito obrigada, professora, pela sua presença aqui e por topar também trazer esse tipo de debate para o nosso Na Pauta Entrevista. Eu que agradeço, Isabela, agradeço o convite, aproveito para saudar todo mundo que está assistindo. Vamos conversar. Vamos lá então, a gente começa falando de uma questão que é assim muito ampla, sabemos que é uma resposta muito ampla, até porque quando se fala em história não é algo construído agora nem nos últimos anos e sim num contexto gigantesco que deve ser levado em conta. Mas fazendo um recorte também, principalmente para essa situação da comunicação. O contexto histórico do racismo. A palavra racismo apareceu pela primeira vez lá em 1902 e desde 1989 o racismo é crime e ainda assim persiste no Brasil. Por que esse racismo persiste no Brasil e qual é a relação entre essa questão e a comunicação mesmo, quando a gente fala em papel da mídia? Pois bem, Isabela, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, eu estava falando do desafio que é a gente pensar, né, a questão racial no Brasil, dado que ela é uma questão ampla, estrutural, como você já colocou, histórica, que atravessa diferentes espaços da nossa vida e da nossa sociabilidade, né? A gente sabe que ela nasce historicamente fora, né, do Brasil. Nós temos uma história colonial em que os nossos colonizadores reproduzem, né, um processo de acumulação de capital, de produção econômica que foi não só apenas instaurado no Brasil, mas que foi reproduzido em várias partes do mundo, claro, com suas particularidades, com os seus períodos históricos, né, mas que passa fundamentalmente pela negação da humanidade de uma parcela significativa de pessoas do mundo, né, que foram escravizadas e escravizados. Ou seja, para esse processo de acumulação de capital, você retira parcelas significativas de seres humanos, de seus territórios, de suas identidades, de seus lugares de origem, os desumaniza, retira deles, ou seja, as suas características de proprietários da sua própria vida, da sua liberdade, os seus direitos, os escraviza e os torna objetos. Esse processo que pode ser lido, né, eu estou fazendo aqui apenas uma entrada, que é pela entrada econômica, vamos dizer assim, e da dominação e da exploração para a produção econômica, ela vai reverberando efeitos e vai sendo construída também em outros âmbitos. Por exemplo, a negação da humanidade, ela passa por um processo simbólico de desconstrução da humanidade dessa parcela da população, né, retirar deles, isso não é pouca coisa, né, retirar deles e delas, desses corpos, a ideia de que são seres humanos e precisam, por isso, terem sua vida, sua liberdade respeitados, é fundamental para a gente poder entender o que decorre de tudo isso. Então, isso se plasma, por exemplo, em relações de civilização e selvageria, que foi utilizado, por exemplo, são códigos e
clivagens, ou podemos dizer rótulos, que foram construídos socialmente em torno desses corpos, em que você tinha determinados modelos humanos e determinados corpos, ou determinadas imagens, né, determinadas características que eram consideradas civilizadas e características que não eram consideradas civilizadas, né? Você tem comportamentos, línguas, linguagens, religiosidades, expressões de cultura que também foram colocados nesse espaço de inferioridade, de selvageria, de negação, até mesmo atrelados ao mal. E isso é reproduzido culturalmente, isso é reproduzido imageticamente. Isso eu estou pensando apenas numa chave, né, de raça e de etnia, porque isso não ocorre apenas com a população negra, né? Isso ocorre também com os povos tradicionais que ocupavam territórios da América ao longo, em todo o mundo e ao longo do processo de colonização que ocorre. Então, isso é só uma das entradas. E se a gente for pensar como isso vai se juntando, por exemplo, em específico na América, que a gente nomeia como América Latina, né, na América do Sul, no Brasil, com clivagens de gênero, porque pensa, há muitas autoras, e isso é muito interessante de destacar, que colocam a importância da gente pensar a interseccionalidade. Discutir raça, discutir etnia, não dá para ser pensada de forma isolada sem a gente considerar gênero, sem a gente considerar território, sem a gente considerar trajetórias, até porque os processos de colonização ocorrem distintos em várias partes do mundo. Ou seja, isso que vem historicamente, que vem sendo acumulado e que vem sendo gerado por diferentes entradas no meio social, vai sendo plasmado na memória e na cultura de uma sociedade. E os meios de comunicação são essenciais na construção dessa representação sobre nós mesmos e sobre o outro. E aí, é muito interessante a gente pensar como, por mais que a gente empurre os meios de comunicação e as representações, vou dizer assim, imagéticas de forma mais geral, no sentido de questionar essas construções sociais e culturais, essas construções sociais e culturais estão dadas no tecido social. Então é um processo, na verdade é um processo de embate, construção e desconstrução em que as representações desse mundo e desse tecido social plasmam essas diferenças, essas desigualdades, esses preconceitos, né? E depois retornam ao tecido social, levando isso à frente. A partir disso, a gente entende que é necessário um movimento mais ativo tanto de discussão, de questionamento sobre essas imagens. Alguns autores falam de estereótipos, outros falam de representações, outros falam de imagens, mas que possam começar a compreender que esse processo de plasmar do tecido social, essas desigualdades, para o campo midiático, né? E aqui eu estou pensando mídia de forma ampla, não estou pensando só o jornalismo, estou pensando no cinema, na publicidade, no ambiente online. Essa representação, né, simbólica do que existe no tecido social, ela precisa ser feita de forma mais crítica, de forma mais reflexiva. Não é simplesmente pegar o que está dado e a gente ir lá coletar, na realidade, fotos, vídeos, imagens, falas, entrevistas, e reproduzir isso como sendo um processo altamente estéril, separado. Não, porque as próprias subjetividades de quem produz essa comunicação são atravessadas por essas clivagens estruturais. Então, pensando sobre isso, a gente começou a refletir, tanto eu quanto algumas outras pesquisadoras que estão comigo e que estão, na verdade, colaborando, né? Não é um curso, é um curso pensado coletivamente, a gente tem essas reflexões sobre os meios de comunicação e a construção de uma comunicação que seja feminista, antirracista, tal. Ela é ampla, ela é coletiva, ela envolve diferentes redes de profissionais e pesquisadoras, né? Então, o que a gente entende como sendo primordial é pensar que esse processo todo, ele em algum momento pode começar a ser feito de forma mais reflexiva e crítica. Dado que hoje temos debates e temos
um momento em que esse debate permite a gente questionar as próprias clivagens que existem na estrutura, por que não fazer uma comunicação crítica e que questione e que comece a pensar sobre si mesma? Porque é isso, em alguns momentos se pensa que mas os meios de comunicação, a mídia estão apenas reproduzindo o que está dado na sociedade, mas eles também são construtores. A partir do momento em que eles selecionam, em que se recorta, em que se edita, em que se escolhe um entrevistado, em que se escolhe uma palavra para colocar na matéria do jornal, em que se escolhe um enquadramento de câmera sobre determinado entrevistado, você está fazendo seleções sobre essa realidade ou reforçando processos desiguais, violentos, preconceituosos, racistas, etc., ou até mesmo questionando esses processos. Tem coisas muito simples, como, por exemplo, como você organizar uma entrevista em que tem mulheres e homens no debate. A ordem de fala dos entrevistados, a questão do tempo de fala, de não se atropelar, de não silenciar, de não subalternizar corpos femininos, de não subalternizar corpos negros, de negros e negras, né, corpos indígenas. Então, nesse sentido, todo esse processo de construção de representação simbólica da sociedade, ele tanto é construído por essas clivagens e por esse desafio de uma sociedade de herança colonial, escravocrata, né, de escravização dos negros, quanto ele é construidor, vamos dizer assim, quanto ele é formador disso. E aí a gente pensa que o nosso foco é pegar esse espaço de construção simbólica e começar a pensar na sua atuação de forma crítica e reflexiva. Daqui a pouco a gente vai falar mais também, professora, sobre esse curso, né? O que esperar desse curso também, como as pessoas fazem para se inscrever nele. Mas você fez uma relação entre a questão de gênero e a questão de raça, digamos assim, de uma forma muito intrínseca um no outro, né? São coisas que não se separam. Então, por isso, a minha próxima pergunta é justamente sobre a questão de gênero, que vem sim sendo mais debatida na sociedade. A gente percebe isso até mesmo através de redes sociais, temos hoje muitos embates sobre, mas hoje nós enfrentamos também problemas, né, em relação a essa desigualdade de direitos entre os homens, entre as mulheres, os altos índices de violência, assédio, estupro, infelizmente, a objetificação da mulher, a diferença salarial, que também vem sendo discutida, muitos outros fatores que reafirmam essa desigualdade entre os homens e as mulheres. E alguns comportamentos e falas, agora sim entra principalmente essa questão da mídia, né? Porque a própria questão da escolha das palavras, como a senhora mesmo trazia, quão enraizado está essa visão, né, distorcida sobre a mulher? E qual é o papel da mídia agora em relação a isso, a enfrentar essa desigualdade e implantar um novo pensamento sobre isso? Então, eu acho que, como eu tinha colocado anteriormente, esse é um processo que vem sendo acumulado ao longo de décadas, de séculos. E a transformação, né, a mudança histórico-estrutural, ela é uma mudança mais lenta, né? Querendo ou não, a gente não pode querer que da noite para o dia processos que levaram 4 séculos para serem fundamentados mudem, né? A gente vai acordar num belo dia de sol e vai dizer, pronto, agora nós não somos mais um país que foi construído sob o lombo dos negros, né? Não é assim essa transformação, mas nós também não podemos negar que tem tido avanços, discussões, tivemos retrocessos, todo o processo de mudança histórica é assim, né? A gente costuma dizer que pós uma onda de avanços você tem ondas reacionárias e depois ondas de avanço, e é assim que se move a história. A gente não pode negar também nesse processo a importância dos movimentos sociais e da articulação desses grupos para pautar não só as transformações no campo social e político, como as próprias transformações no campo midiático, tá? Eu penso que por vezes, essas transformações, ou o que a gente pretende refletir criticamente sobre a mudança midiática, ela não ocorre de dentro das mídias para a sociedade, ela ocorre da sociedade para as mídias. Então, os movimentos, mulheres articuladas, mulheres negras, movimentos de profissionais, movimentos de cineastas, reflexões críticas que nascem no campo profissional, no campo societal, no campo acadêmico, vão empurrando essas transformações. E aí, como eu já disse, né, eu penso que
uma sociedade com maior equidade de gênero é uma sociedade que precisa primeiramente entender que a gente tem esse desafio histórico, né, de uma trajetória de longo tempo para a gente ir transformando. Acho importante também a gente olhar, eu citei os movimentos, né? A gente pensar a importância do movimento feminista na construção ao longo do século XX desses avanços, né? O movimento feminista em várias partes do mundo é importante por pautar avanços como esses que você colocou. A questão da equidade salarial, a questão dos direitos reprodutivos que ainda precisa se avançar nessa pauta, a questão da divisão sexual do trabalho, como, por exemplo, as mulheres são responsáveis por aquele trabalho não remunerado, o trabalho do cuidado, e mesmo quando elas vão para o espaço do trabalho remunerado, mesmo quando elas vão para o mercado de trabalho, elas continuam com a carga do trabalho do cuidado e do trabalho não remunerado, né? Então essa divisão, e isso vem lá de pequenininho, desde que você está construindo essa identidade, né? Desde que você está construindo o que seria esse papel social de um ou de outro tipo de identidade. Então, acho que é importante dizer que a gente não vive o mesmo tempo que a gente viveu no passado, por avanços dessa questão, por avanços construídos pelos movimentos sociais que a gente precisa reconhecer, e que a partir do momento em que esse debate se coloca no espaço público, a gente precisa aproveitar isso como oportunidade para fazê-lo avançar. Porque é aquilo que você disse, a violência, porque comumente, se a gente for pensar agora aqui numa questão muito geral, sendo bem generalista, que a gente enxerga, né, em geral, a violência contra a mulher como o ato do feminicídio, né, do estupro, que são graves, precisam ser rechaçados, precisam ser punidos, os agressores precisam ser presos, condenados, etc. Mas não existe só esse conjunto. Existe a sociedade patriarcal ou a desigualdade de gênero, ela atravessa vários desses âmbitos. E penso eu que alguns debates estão mais avançados e outros ainda estão para avançar, né? Algumas dessas dificuldades, desigualdades são hoje mais possíveis de serem enfrentadas pelos avanços que tivemos e outras ainda estão a construir. E como a gente tem um caminho a construir, e como eu estava dizendo, os próprios movimentos sociais nos mostram a potência que a ação política e coletiva tem para empurrar o tecido social no sentido de uma sociedade mais igualitária, a gente precisa entender que nós também somos construtores, todas nós, que todo mundo que faz comunicação, que todo mundo que faz ciência, que quem está na sociedade, que quem está ali vivendo socialmente, uma das coisas importantes para a gente pensar que a reflexão feminista nos traz, que a reflexão interseccional nos traz, é que o privado, ou que a nossa vida privada, ela também é pública, que a maneira como eu vivo no mundo, no meu ambiente, às vezes menor, no meu microcosmos, ela também é pública, ela também é atravessada pela cultura, pela sociedade, pelas desigualdades que existem no ambiente público e também podem reforçar isso. Então, não tem como a gente pensar nesse processo de avanços de direitos das mulheres, os meios de comunicação não estarem presentes, porque esse debate e o debate de pautas ainda menos visíveis, vamos dizer assim, precisa ser feito. Precisa ser feito porque para alcançar um ambiente de completa equidade, a gente precisa chegar num momento, e aí eu não consigo nem prever em quanto tempo, mas penso que a gente precisa continuar mobilizado nesse sentido, em que a gente nem precise mais falar que precisamos ter a equidade estabelecida, porque ela já está dada. E isso ainda não existe e a gente precisa continuar no trabalho de reflexão crítica, de formação, de mudança cotidiana das nossas relações. Lutando para que esse dia chegue também, e é o que a gente espera que seja o quanto antes, né? Agora, professora, para trazermos também alguns exemplos, né, para o pessoal entender de que forma que a mídia reafirma que esses preconceitos existem. Os veículos de comunicação e a sociedade, eles se retroalimentam? Qual é a escolha, talvez, que apareça ali na mídia que muitas vezes quem está do lado de cá não vai reparar que está acontecendo, que essa seleção está sendo feita, mas que, de certo modo, pode refletir na sociedade?
Olha, tem alguns trabalhos de pesquisadoras aqui no Brasil que eu acho bem interessantes, já para a gente começar a enxergar essas pistas que elas e eles apontam, né? Um que me vem à cabeça toda vez que me fazem essa pergunta é um trabalho de duas pesquisadoras, agora eu não vou lembrar a universidade, em que elas estudaram, por exemplo, as páginas de jornal impresso na editoria de polícia. E elas estudaram os crimes contra mulheres. E elas estudaram a linguagem, a maneira como os jornalistas descreviam ou enquadravam, acho que enquadrar é uma palavra interessante, aqueles crimes. E elas vão ao longo do tempo mostrando como crimes que hoje a gente nomeia como feminicídio, ou seja, aquelas mulheres foram mortas, em especial e primordialmente pela sua condição de gênero, antes eram traduzidos como crimes de honra, como crimes passionais, né? Porque a mulher, a vítima era muitas vezes mais exposta nas matérias, se buscava um julgamento moral dessa vítima, apontando todos os erros e problemas e questões que poderiam ter sido motivo daquele crime. Isso já é um exemplo muito simples de como a gente vê um tipo de jornalismo que pode reforçar a desigualdade de gênero e ao esse jornalismo, e aí alguns podem dizer, mas isso era o que a polícia colocava, isso era o que estava dado no inquérito, mas o jornalista pode perguntar. Ele pode questionar, ele pode reenquadrar aquilo que está dado na sociedade, mesmo que criticamente, mesmo que se posicionando, mesmo numa notícia, né? Se a gente for pensar os modelos de escrita, né, de texto. Então, o que essas pesquisadoras demonstravam é que depois dá para só na linguagem, só você colocar um crime de feminicídio, você já está fazendo uma modificação importante e muito relevante sobre o enquadramento dado a essa questão. Outro exemplo que me ocorre por exemplo, as questões das relações, e aí um exemplo é no texto, né, na expressão específica do que o jornalismo faz. Mas outro elemento que a gente precisa pensar é a distribuição de cargos, espaços e poder dentro das redações. Por exemplo, a gente tem mapeamentos já feitos que mostram que as mulheres estão, apesar de elas serem as mais formadas e muitas vezes até estarem numa situação de equitatividade, você tem ali 55%, 45%, redações que têm uma divisão um pouco mais equitativa de profissionais, você tem cargos de decisão dentro do processo comunicativo que ainda são concentrados na mão de homens, que ainda são concentrados na mão de pessoas brancas, né? Então, quando a gente olha gênero, a gente já vê essa desigualdade. Quando a gente olha gênero e raça, isso se aprofunda com um número pequeno de mulheres negras que estão nas redações e que estão em cargos de direção. Então, se você for ver, é um processo que tanto atravessa o material final gerado pelos meios de comunicação, mas também atravessa o processo produtivo, atravessa as rotinas. Por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita por um pessoal do Rio de Janeiro, e depois eu posso até te passar os links e você pode disponibilizar aqui na entrevista. Acho que é uma pesquisa de 2017, 2018, que vai perguntar às jornalistas se elas já passaram por algum constrangimento ou fora das redações ou dentro das redações por conta da sua condição de gênero. E os índices são alarmantes, assim, muitas jornalistas relatando situações tanto de assédio e de dificuldades de exercer o seu trabalho por conta da condição de gênero do lado de fora das redações quanto dentro. Outra questão que pouco se discute, não só no jornalismo, mas no trabalho de forma geral, a questão da parentalidade, da maternidade, né? A gente avança no mercado de trabalho, a mulher avança, requisita e reivindica equidade salarial, mas e como que ficam os processos de seleção para mulheres em período fértil ou mulheres que pretendem ser mães? E isso é resultado Isso é resultado dessa desigualdade de gênero, mas também da ausência, por exemplo, ainda no Brasil, de uma estrutura normativa que permita a licença parentalidade. Recentemente, eu fui convidada para falar um pouco sobre isso
e peguei uns dados, tem um observatório internacional que acompanha 49 países na questão de políticas para licença maternidade e parentalidade. E eles vão mostrando que já existem, se eu não me engano, 18 países no mundo que o pai pode também ter a sua licença concedida por mais tempo, pode dividir com a mãe uma licença remunerada, ou seja, o cuidado com os filhos passa a ser tratado de forma equitativa também, para que essa mulher possa, caso queira, ir para o mercado de trabalho e esse homem possa, caso queira, cuidar do seu filho, porque a responsabilidade com as novas gerações e com os novos cidadãos que virão não é só do corpo feminino, não é só da mulher, não é só, né? Isso é uma construção também da desigualdade de gênero, da divisão sexual do trabalho. Então, como isso está ocorrendo nas redações? Tá? Como esse debate está sendo feito? Quantas jornalistas repensaram sua vontade de ser mãe ou de ter um filho por conta dos efeitos disso sobre a sua carreira? Então, só são alguns exemplos de como a gente pode refletir criticamente sobre um ambiente de comunicação que tanto se expresse de forma equitativa quanto que se estabeleça em relações de trabalho, em redações de produção e em relações de produção mais equitativas. E todos esses assuntos, né, professora, são tratados também no curso Jornalismo Feminista e Antirracista, uma introdução ao debate, que nós conversávamos mais cedo. É um curso ofertado também pela UFSCar, que está agora com inscrições abertas. Esse curso é fruto de uma parceria entre a UFSCar e entre a Universidade Federal de Minas Gerais, através da professora Viviane Gonçalves Freitas. Ela é docente de Ciência Política e coordenadora do Grupo de Trabalho Mídia, Gênero e Raça, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política. E por isso eu quero agora convidar a professora Viviane a participar desse nosso bate-papo também. Ela está lá em Minas Gerais, mas ela vai trazer uma reflexão para a gente sobre um dos temas que estão sendo abordados nesse curso. Primeiramente, Viviane, muito obrigada por nos atender, por participar aqui do nosso Na Pauta Entrevista. E eu gostaria de perguntar para a senhora o que cabe à mídia para mudar essa realidade do racismo e do machismo e como propor também melhorias para a sociedade e de que forma a mídia pode influenciá-la nesse processo, então, de retroalimentação. A mídia tem um papel fundamental no debate sobre racismo no Brasil, principalmente na produção de matérias, documentários, reportagens, discussões de uma maneira mais palatável, de uma maneira mais fácil de ser compreendido. Então, é uma retroalimentação da sociedade com a mídia de modo geral. Assuntos debatidos não só de caráter jornalístico, mas inclusive no entretenimento, são fundamentais para que naturalizações de preconceito, de entendimentos pejorativos, de hierarquização entre pessoas seja desconstruído. Então, falar sobre a importância da mídia no debate racial é falar também de possibilidade de transformação de consciência, de instrumentalização sobre novas maneiras de se pensar a sociedade brasileira. Professora Viviane, muito obrigada pela sua participação. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo com a professora Lucy, o que precisa mudar diante de todos esses problemas que a gente está trazendo? A gente sabe que precisamos evoluir muito ainda enquanto seres humanos e principalmente enquanto relações sociais. O que precisa mudar a partir de onde, né, que nós podemos começar essas mudanças para um cenário de igualdade, para um cenário de inclusão, quando a gente fala de gênero, de raça? Isso passa pela educação, com certeza, né? Porque a gente precisa mudar ali conceitos que foram construídos durante tantas décadas. Olha, é um processo amplo, assim como a gente estava conversando no início, um pouquinho antes da entrevista, é um processo complexo, porque essas estruturas, elas estão aí plasmadas e elas são reproduzidas a longo termo, tal. Mas isso não quer dizer que é impossível, tá? Muitas vezes quando eu falo é um processo longo, é um processo complexo, é um processo amplo, parece que está se dizendo assim, pronto, então aceita, e não, né? Efetivamente, eu acho que é pra gente... O primeiro movimento é compreender que esse é um processo coletivo. Essa tem que ser uma escolha coletiva. Não adianta a gente fazer uma ação, ou quer dizer, adianta ali naquele microcosmo
microcosmos, você faz uma ação pontual aqui, uma ação pontual ali, uma ação pontual aqui, mas efetivamente isso precisa ser um processo coletivo. Tem alguns colegas nossos aqui no Brasil que têm estudado e que têm se posicionado de uma forma muito interessante sobre exatamente a necessidade de que essas pautas e de que essa discussão ela não seja feita apenas de forma atomizada, individualizada. É importante sim o nosso posicionamento nas redes sociais, você repassar uma hashtag, você ter um caso de maior abrangência e você se posicionar, isso é importante, mas efetivamente, em termos amplos, a gente precisa que isso seja uma mobilização coletiva. E para isso a gente passa pela educação, a gente passa pela educação inicial, formal, né, ali pelo processo escolar, isso passa por mudanças na própria concepção de família e do processo educativo da família e do Estado e da sociedade, né? Entender que isso é um processo imbricado. Isso passa, por exemplo, pensando aqui no limite, no atendimento às pessoas num posto de saúde, né? Então, isso passa pela maneira como você vai se posicionar. Enfim, isso passa pelo nosso cotidiano. E aí, mesmo sendo muito amplo, já tem iniciativas que mostram que são possíveis. Iniciativas como essas de reflexão no sentido de pensar educação, de pensar saúde, de pensar políticas públicas que promovam a equidade e que também rechaçem e condenem situações em que essa equidade não foi garantida. Então, por exemplo, a tipificação do crime de racismo é muito importante, né? É uma situação muito dramática e isso muitas vezes é visto ainda, infelizmente, como sendo uma pauta só de um grupo. É sim uma demanda de um grupo, mas isso precisa ser entendido como uma transformação que passa por todo mundo que está ali. Uma das coisas que tem me chamado a atenção, por exemplo, no debate sobre gênero, é a importância de você não pensar gênero apenas numa das chaves, mas você pensar todo o espectro de identidades que podem ser construídas em torno de gênero, de identidades masculinas, de identidades femininas, ou até mesmo pensar essa dicotomização. Será que é tão dicotômico assim? Então você está vendo que é um processo mais amplo. Nesse sentido de transformação, eu penso, e aí retomando a questão da educação e em especial a questão da universidade, é que nós também temos a possibilidade de contribuir nisso. E é exatamente pensando que a gente reflete, a gente discute, a gente produz pesquisa, a gente produz conhecimento, mas que esse conhecimento precisa começar também a extrapolar os muros da universidade e as salas de aula da universidade, que a gente pense iniciativas como o curso que você citou no início da entrevista e que tem sido o que tem nos movido. Tanto eu, quanto a professora Viviane, quanto as outras professoras que estão participando dessa atividade, tenho certeza nós entendemos que não adianta... que é muito importante o nosso trabalho intelectual, mas que esse trabalho intelectual precisa também chegar nesse processo de conversa, de diálogo, de reflexão com quem está lá na ponta fazendo. Né? Porque eu vou lá, faço pesquisa, entrevisto, mostro as desigualdades, mostro como os textos podem ser modificados, e isso para aí. Não, a gente quer começar a provocar essas pontes, a construir essas pontes. E eu acho que isso é uma iniciativa fundamental da universidade, do papel social da universidade, do papel social da ciência e da reflexão, de trocar isso e de poder ouvir também quem está vindo, de poder construir coletivamente com quem está lá no dia a dia, no cotidiano das redações e da comunicação. Eu acredito até, professora, aquela situação que a gente sempre pontua, né? Às vezes quem está vivendo, quem está ali dentro, não consegue identificar que está vivendo, que está passando por esse processo. Então, é a partir desses profissionais que podem, inclusive, participar desse curso também, né? Explica pra gente quais são essas pessoas que podem participar desse curso e como é que faz para poder se inscrever. Olha, tanto eu quanto a professora Viviane somos jornalistas de graduação, né? A gente depois, na pós-graduação, a gente se aproxima do campo das ciências sociais, da ciência política, das reflexões, mas a gente é jornalista, então a gente começou pelo nosso cercadinho, vamos dizer assim, né? Pelo nosso espaço, né? Então a gente pensou exatamente, inicialmente, nesse público ser
formado de jornalistas, né, de pessoas que estão trabalhando no jornalismo, e hoje o jornalismo ele não é mais só, né, o jornalismo de redação, mas que estão nas redações, mas que também estão nas redes sociais, que também estão nos blogs, que também estão nas assessorias institucionais, por exemplo, né? Então a gente pensou, mas também para comunicadores em geral, porque é interessante pensar que dá para a gente espraiar essa discussão para a comunicação de forma ampla, né? Então a gente pensou primordialmente em jornalistas, a gente pensou também em comunicadores, mas a gente também pensou a comunidade acadêmica que quer participar desse debate e ainda ou não teve acesso ou quer aprofundar. Então, pesquisadores, pesquisadoras de comunicação, estudantes de comunicação ou de áreas correlatas ou que têm um interesse sobre o tema, né? E aí acabou que a gente começou com jornalista e depois a gente foi ampliando e foi dizendo, nossa, então é para comunicadores, mas também é para não comunicadores. Acho que esse encontro vai ser muito interessante se a gente tiver perfis diversos, porque a gente vai conseguir construir uma reflexão até mais diversa, que expresse mais essas diferentes posições. E eu acho importante colocar aqui que a maneira como esse curso foi pensado, né, as aulas e as provocações da gente pensar, é que ele seja menos unilateral e ele seja mais amplo. Temos, sim, professoras muito capacitadas que vão conduzir esses encontros. Mas a ideia é vir para cá preparado para conversar, para dividir, para refletir. E esse processo de reflexão não acontece nessa via única, né? Daqui para lá. Ele acontece coletivamente, ele acontece em roda, em torno das reflexões. Então é pensar também que vão ser encontros em que a gente vai promover e incentivar fortemente que seja menos hierárquico, né, que tenha essa relação menos vertical e que ele seja mais horizontal para que todo mundo possa participar, todo mundo possa contribuir e a gente faça um processo coletivo de construção de saídas, de críticas, de projetos, porque a gente tem isso também, a gente quer pensar iniciativas que os participantes possam levar para o seu ambiente, possam levar para o lugar em que vivem e que possam promover uma comunicação e um jornalismo feminista e antirracista. Começar a construir aqui para poder ecoar para outros espaços, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, as inscrições, então, estão abertas até o dia 4 de maio e em 50% das vagas tem desconto para mulheres autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e LGBTQIAP+, e também tem 10 vagas que são de graça para a comunidade interna da UFSCar e os interessados, para você que está nos acompanhando, quer fazer a sua inscrição, entra lá no site jornalismofemi.faiufscar.com. Então, repetindo, o site para saber mais sobre o curso, jornalismofemi.faiufscar.com. Bom, nós sabemos, né, professora, que as mudanças em prol da igualdade racial, igualdade de gênero vêm acontecendo gradativamente, mas são lutas contra essas duas formas de preconceito e violência, enquanto tarefas muito complexas, né, que envolvem atuações em diferentes frentes, como nós trouxemos por aqui, em questões sociais, em questões de educação também, de liderança no mercado de trabalho, representatividade na cultura, dentre outras. Esse é apenas um primeiro bate-papo de diversos que nós vamos trazer aqui, seja na nossa programação, na Rádio UFSCar, em todos os canais da UFSCar, mas desde já quero muito te agradecer, desejar uma boa sorte, que muitas pessoas possam também participar desse curso, para que nós possamos ter um início de muita gente aí que vai refletir mais sobre isso e que com certeza vai trazer esse tipo de reflexão para a sociedade também. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Isabela, agradeço o espaço para a gente poder falar. Nos últimos anos a gente sabe que a gente teve retrocessos em várias partes, não só no Brasil, né, mas em várias partes do mundo, e continuar avançando no sentido de termos sociedades, né, mais equitativas é algo que nos move enquanto pesquisadoras, enquanto mulheres, enquanto cientistas, e eu espero que quem vier para o curso possa nos juntar, somar forças nesse processo. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, professora. O Na Pauta Entrevista, então, fica por aqui. Você é o nosso convidado a sugerir pautas através do e-mail ccs@ufscar.br.
Deixe também a sua contribuição para a gente. Muito obrigada pelo seu carinho e audiência e até mais.